Olá, eu sou o pastor Caio Botega e é um prazer estarmos aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus. E nessa obra missionária que vivemos ali na Itália, eu gostaria hoje de trabalhar sobre a importância da santificação. A oração de Jesus, quando orou pela unidade, pela santificação e a autoridade da palavra. Por isso, quanto é importante viver essa obra missionária na santificação e na obediência completa, na santificação de vivermos juntos como um só povo e na santificação de saber que a palavra de Deus é a autoridade e a minha caminhada é por fé. Ou seja, a obediência ao Senhor me fará ver algo que era inimaginável e o Senhor se revela. E essa será a alegria de viver essa mensagem com o Senhor. João capítulo 17, versículos 18 e 19. Vamos falar um pouquinho do aspecto da santificação, da obra missionária, da obediência, do poder da palavra de Deus, e é isso que queremos caminhar com vocês nesta noite. João 17, 18 a 19. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os... Quem que envia? Hoje foram enviados 2 casais, né, pastor? Ou seja, essa igreja me enviou, eu e a Astrid, alguns anos atrás. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Quando lemos esse texto, eu começo a ver o princípio realmente bíblico da obra missionária. E nós somos chamados para isso. A vida missionária é nossa história de vida. Se eu me converti e aceitei Jesus, eu me torno naquele momento um missionário. E eu devo saber que onde eu estou, eu sou um missionário. E nós somos enviados por Jesus. E nós somos enviados para onde estamos e para onde não estamos. E é interessante que tu és um missionário dentro da tua casa, tu és um missionário no local de trabalho, tu és um missionário no prédio que tu moras. Ou seja, onde eu estou, eu sou um missionário. Mas aonde eu não estou, eu também sou. Porque no momento da minha conversão, muda meu modo de pensar e eu começo a sentir realmente a responsabilidade que Deus está me dando para transmitir esse amor de Deus, a grandeza de Deus e transmitir realmente quem é Cristo Jesus. Por isso que eu fui chamado por Jesus para ser um missionário onde eu estou, onde eu não estou. E por isso que todos nós que recebemos a Cristo, nós temos esse chamado completo de um envolvimento dentro da igreja de Deus, porque Deus chama a sua igreja para ser a organização missionária. É a sua igreja. Por isso que eu estou aqui para fazer uma apresentação à igreja daquilo que nós estamos vivendo, porque a responsabilidade ali na Itália não é somente de João Caio Botega e Astrid Botega, mas é a responsabilidade da Igreja Batista do Bacaxeri, é responsabilidade nossa nesse ministério, porque é a igreja que tem que estar envolvida nesse processo. Por isso que nós vivemos hoje uma realidade muito triste no mundo, onde as pessoas estão abandonando a igreja, mas elas estão abandonando aquilo que Deus chamou para ser a obra missionária. E aí as pessoas se perdem. Por isso tem essa palavra, desigrejados, que é uma palavra triste. E nós temos que restaurar isso, resgatar isso, para que a igreja continue sendo a potência, o poder de Deus de enviar pessoas para manifestar quem é Cristo Jesus. Nós não fazemos a obra de Deus de modo individual. Nós fazemos a obra de Deus como povo, como gente. Por isso que Jesus orou pela santificação de um povo, de uma igreja. Jesus orou pela nossa santificação. E aí Jesus ora também pela unidade, em modo que a santificação mais a unidade de uma igreja, nós entramos na obediência de viver a vida missionária. Por isso que essa oração de Jesus em João capítulo 17, ele ora pela tua santidade. Ele ora pela tua consagração. Ele ora em modo que você seja uma pessoa numa unidade de espírito de um povo, em modo que você possa transmitir a grandeza de Deus. Eu não posso transmitir a grandeza de Deus sozinho. É em meio ao povo de Deus, a gente de Deus. Por isso que santidade e unidade me leva a viver a obediência da obra missionária. E a unidade me faz sentir uma pessoa humilde, porque eu dependo dos outros. Eu não posso fazer a obra de Deus no meu modo de pensar, do meu jeito de ser. Eu faço a obra de Deus na dependência de outras pessoas. Eu sou uma pessoa completamente falha em vários aspectos da minha vida. Por isso que eu preciso de pessoas ao meu redor que possam me fortificar a continuar essa obra. Hoje, quando eu estava assistindo o culto pela manhã hoje, e também vendo a testemunho, muitas vezes a gente fica pensando, poxa, África, e a Europa, será que precisa? Bah!
o quanto precisa, é o mundo que precisa. Jesus mandou para todas as nações, é para todos os povos. E é interessante que ali na África, eu entro ali quase como um herói, porque ali a necessidade é muito grande. Quando eu entro na Itália ou na Europa, as pessoas me dizem, o que tu vem fazer aqui? Nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Então eles olham para mim lá assim, o que tu vem fazer? Do terceiro do mundo, vem querendo nos ensinar? E a gente fica pensando, mas para lá, a obra missionária é para todos os povos. E ali tem gente que não reconhece Jesus e não adora o Senhor, e não manifesta uma adoração de Deus. E é ali que nós começamos a proclamar a glória de Deus, e é ali que as pessoas começam a se converter. E ali as pessoas se convertem como em outras regiões. Por isso que eu não posso separar um local de outro, para todos os povos, ao mesmo tempo, manifestando a glória de Deus. Por isso que quando eu estou fazendo a obra de Deus de modo isolado, sozinho, a arrogância começa a entrar na minha vida, eu começo a me sentir prepotente, arrogante, eu posso fazer. E aí quando eu percebo, tudo aquilo que eu estou querendo fazer, crola, cai, vai por água abaixo. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Por isso que Jesus ora para que sejamos um, para que eu tenha que ter a humildade. Gente, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. E sem vocês, eu não posso fazer nada ali na Itália. Quem é que ora por mim? São vocês. Quem é que cuida de mim? São vocês. Nós não podemos fazer nada. E no dia que eu disser assim, eu não preciso mais de uma igreja, quebra. No dia que eu digo, eu não preciso mais de alguém, essa arrogância, essa prepotência me faz ir para baixo. Acaba comigo. Nós somos dependentes um do outro em tudo que nós vivemos. Por isso que Deus criou a igreja, o povo, em modo que são pessoas diferentes. Uma das coisas bonitas que nós temos na nossa igreja é que são pessoas que vêm de várias nações. Gente, está com uma pessoa da Nigéria, junto com uma pessoa da Moldávia, com uma pessoa ali dos Estados Unidos, tendo ali um alemão, um italiano, um brasileiro. Eu começo a olhar, mas só o poder de Deus para unir esses povos. Aquele nigeriano vai cantar desse jeito, adorar a Deus, dançar no meio do culto. E aí tem aquela outra nação. E fica cantando e olhando assim. Mas e tem o Espírito de Deus que une um só Espírito. E tem o Espírito de Deus que une. Gente, é do teu jeitinho, é do teu modo. Adore ao Senhor com as tuas mãos assim. Adore ao Senhor desse jeito. Adore ao Senhor, esse que importa. E é ali que eu tenho que respeitar esse jeito de ser. Por isso que Jesus ora para que possamos ser um. Porque essa humildade, unidade é que vai transformar. Por isso que a obra missionária é feita com um povo, que é a igreja de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo tinha a igreja que mandou ele. A importância da igreja que envia. Nós não podemos fazer isso de modo isolado, porque nós vivemos uma luta espiritual que nós temos que enfrentar juntos. E muitas vezes, quando estou vivendo situações delicadas lá, eu mando um e-mail aqui para um WhatsApp, agora mais WhatsApp que e-mail, né? Eu mando um WhatsApp ali para o pessoal aqui para a igreja, assim, gente, a situação é assim. Até esses dias passou o senhor, esse ano foi bom, né? Não mandei nada para ti, né? Isso está tranquilo. Eu preciso. Quem é que vai cuidar de mim? É a igreja. Por isso que uma pessoa na santidade vive essa consagração. E a santidade completa, eu quero trabalhar em 3 pontos hoje. Me disseram que o culto aqui termina meia-noite hoje, né? Vai tranquilo. Ok. A missões e santidade é com obediência. Que palavrão, né? Pastor, obediência? Quem é obediente aqui? Eu já ponho minhas mãos para baixo. Nós não somos. A vida missionária, a vida de santidade é com obediência. Obediência, para mim, é um dos valores mais importantes da vida. E essa palavra que parece ofensiva é uma das palavras mais preciosas na nossa vida. Qual é o contrário de obediência? Não é desobediência. Rebelião. Rebeldia. Uma pessoa que não é obediente é um rebelde. Não é desobediente, é um rebelde. Por isso que eu tenho que entender que a obediência é um princípio que Deus nos chamou para sermos. Eu tenho que obedecer. Nós vivemos muito aquela ideia, se eu sou de acordo, eu obedeço. Se eu não sou de acordo, não. Isso se chama concordância. Se eu estou de acordo, eu faço. Eu estou de acordo, eu concordo.
Se eu não estou de acordo, eu não faço. Ou seja, a obediência eu faço quando eu não estou de acordo. Abraão foi obediente ou foi de acordo quando Deus disse assim, me dá teu filho, sacrifica teu filho? Obediência ou acordo? Ou de acordo? Obediência. É na obediência que eu vejo os milagres de Deus. É na obediência que existe a consagração e a santidade. Eu só posso viver a consagração e a santidade quando eu sou obediente ao completo. Porque qualquer traço de desobediência é rebeldia, é rebelião. Por isso que existe o risco da rebelião na nossa história. Obediência é relacionado em fazer a tudo aquilo que o Senhor me chamou a fazer e que Deus usou vidas para que eu faça. É esse o senso da obediência. Por isso que é muito interessante, quando eu estava lendo esse ano, a história de um personagem, Saul. Eu fico lendo essa história desse cara, é uma loucura. O cara sai para buscar 2 jumentinhas do pai, ele volta para casa como rei. Você pode entender? O homem sai lá, vou buscar 2 jumentas, na obediência ali, aí ele volta para casa. Ô papai, agora eu sou o rei de Israel. Pode imaginar a loucura que é? Tu sai para buscar 2 cabritinhos e tu volta para casa, tu é o rei daquela nação? Obediência é isso. Acontece coisas na minha vida que eu nunca poderia imaginar. Saul não imaginava isso. Abraão sai da terra e vai. Ô Abraão, eu ainda vou te mostrar como você vai. E o cara sai. E depois ele oferece ao seu filho. E oferece. E ali ele vê as grandezas de Deus. Ou seja, na loucura de uma obediência que a minha razão não entende, eu começo a ver os milagres de Deus. Quantos milagres nós não estamos vendo hoje porque somos desobedientes? Pedro ali descansando, tomando seu chimarrão lá, numa tarde lá, aí vem Deus assim, ô Pedro, vai à casa de um italiano em um Tircontiso lá, Cornélio. Mas Deus, Pedro, vai, deixa teu chimarrão do lado aí, deixa ali a tua linguiça que tu está preparando para comer depois, tu vai comer isso aqui que está nesse lençol que é diferente. Mas obedece. Aí ele foi à casa de Cornélio, um italiano. Gente, aí ele viu grandes coisas do Senhor. Quando eu começo a obedecer em modo profundo e correto, eu vou ver coisas grandes do Senhor. A minha rebeldia está impedindo de ver os milagres de Deus na história. E a história não é só comigo. Por isso que a obediência produz milagres inimagináveis. Muitas vezes nós espiritualizamos, a Deus obedeço, mas os homens eu começo a repensar. Não, é assim não. Deus me colocou autoridades que eu tenho que obedecer. E muitas vezes é difícil. É difícil. Eu prefiro de não obedecer para me manter no meu lugar. Atenção, a obediência ao Senhor é completa. E Deus nos deu pessoas e vidas ao qual eu tenho que me submeter em modo completo. Nós espiritualizamos e estamos perdendo a experiência com o Senhor. Por isso que Deus nos deu homens ao nosso redor, para que eu seja obediente a essas autoridades. Quem que deu pastores a vocês? Deus. Quem que deu líderes para vocês? Deus. E é interessante que Deus escolhe aquelas pessoas que eu não escolho. E Deus diz assim, Caio, eu faço o que eu quero contigo. É essa pessoa. E ali tu tem que ser, mas Deus, eu gostaria de que fosse uma pessoa assim, assim. É essa pessoa. É essa pessoa que você tem que aprender a caminhar junto. Porque se não for assim, vai entrar a desobediência. E a desobediência não é só contra mim. É contra essa pessoa. É contra mim. É isso que Deus ensina. Por isso que esse princípio de fazer a obra missionária é com obediência e santificação. Não existe. Como que eu posso ser um missionário rebelde a uma igreja? Não funciona. Como eu posso ser um missionário rebelde a qual? Não existe. Deus nos chamou numa santificação nessa área de obediência completa. E é ali, quando eu me submeto, é ali que eu começo a ver as coisas grandes do meu Senhor, os milagres. Por isso que obedecer a autoridades é um princípio de vida que Deus nos dá. Obediência faz parte de um processo de santificação, pois eu abandono a minha rebelião. Para o arrogante é difícil, porque eu me sinto superior ao outro. Quem se sente superior aqui à sua autoridade? Quantas vezes nós queremos ensinar até Deus?
Quantas orações a gente faz ensinando Deus e começamos a orar e dizendo, mas Deus, tu poderia fazer assim, Deus, tu poderia assim, e naquela área, naquela pessoa, Deus, tu podes fazer isso. Nós estamos ensinando a Deus. Que arrogância na oração. Mas te converta, gente, te converta, criatura, e começa a ver que tu se submete a Deus e a tua oração muda. E você começa a perceber que você que tem que mudar. Por isso que a obediência é ligada às bênçãos de Deus. Rebelião é matar a obediência e abandonar a santificação. Jesus, em obediência, foi até a cruz. Satanás, em rebelião, dividiu, separou e vieram os demônios. Jesus, em obediência, morreu por nós, na cruz. Por isso que o texto diz, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tu és um obediente até a morte, e morte de cruz? Ou tu é um rebelde que separa e divide? Aquilo que eu manifesto é aquilo que eu sou. E é esse princípio que Deus nos ensina. Por isso que o missionário vive a obediência e completa. Uma das coisas que me preocupa, tanto que está acontecendo hoje, infelizmente, na Itália, também no Brasil, quantas comunidades foram criadas por rebeldia. Isso não é de Deus. Quantos grupos se começam por rebeldia? Eu me submeto e deixo que Deus dirija e conduza todo o processo. A santificação que Jesus orou é para que nós fôssemos obedientes. Por obediência eu saio da minha história e vou viver a história de Deus. Porque não é o meu nome, é o nome de Deus que será glorificado. E é nesse princípio que eu caminho. Segundo ponto, missões de santidade e anuidade. É a unidade de um povo. A igreja envia, a igreja cuida, a igreja é formada, a igreja se manifesta. É nesse corpo que eu caminho, é a unidade. O Jesus mesmo que disse, uma casa dividida, o que acontece? Não subsiste, quebra, cai. No dia que essa igreja se divide, quebra. Nós temos que ter uma mesma visão, o mesmo parecer, uma mesma caminhada. É juntos que estaremos fortificados. Muitas vezes as pessoas dizem, pastor Mali, lembra que Paulo e Barnabé se separaram? Sim, lembro. E quem disse que aquela história é um exemplo positivo? Tantas vezes a gente usa aquilo ali para tentar justificar as nossas decisões. Paulo foi para lá, Barnabé foi para lá, e os dois foram. Está na Bíblia, tá. Tem muitas histórias bíblicas que nós não temos que fazer. E essa é uma. Paulo e Barnabé, na misericórdia de Deus, o processo continuou. Mas não era aquilo que Deus queria com Paulo e Barnabé. Era que tivesse que continuar juntos. Ou separados, mas com a mesma visão. Mas brigaram. Não usem isso como um exemplo para tentar se separar. Paulo e Barnabé é um exemplo que nós não temos que seguir. Temos que seguir aquilo que Deus nos chamou de uma unidade de espírito, estar junto nessa obra. E puxar pessoas em uma unidade. Por isso que Jesus orou pela unidade. E se Jesus estava orando pela unidade, é porque sabia que na nossa mentalidade carnal, nós queremos a nossa separação. O nosso orgulho, a nossa arrogância, me leva a criar o meu reino e não o reino de Deus. As nossas limitações são divinas. Uma das coisas mais bonitas que eu acho na minha vida é quando eu vejo quanto limitado eu sou. Eu não estou brincando com vocês, porque eu preciso de pessoas. Eu não consigo cantar um dó, um ré, um fá. Aí esses caras aqui cantam. Aí você canta ali bonito e eu fico assim, eu não consigo fazer isso. Não adianta, eu preciso de pessoas ao meu redor. Como é que eu vejo aquelas pessoas que, de um modo assim, resolve uma situação? Eu não consigo. Eu tenho que aprender. Ou eu preciso de pessoas ao meu redor que caminhem comigo. E esse é o princípio. Agradeça a Deus as tuas limitações. E é o mesmo Deus que te criou, é o mesmo Deus que te deixou limitado em várias áreas para que você dependa de outros. Tu agradece a Deus que você não consegue chegar a um nível em alguma área da tua vida? Agradeça a Deus. E ali eu dependo de pessoas, e ali que Deus, no seu amor, na sua graça, me dá pessoas maravilhosas ao redor. Esse grupo de jovens ali, quando eu vi aqueles 2 casais com aquele estilo bem diferente, que chegaram na igreja e pensei, Deus, que presente tu nos destes.
Eu não consigo. Eu nunca vou fazer aquilo ali. Tocar aquela música, eu nunca vou fazer isso. Aí Deus dá essas pessoas. Aí Deus diz assim, Caio, tu não consegue, mas eu te dou pessoas assim. Estejam unidos. Um só corpo. Um só espírito. E aí tu vai ver os milagres de Deus. O mundo vai ver a glória do Senhor quando nós amamos aquilo que é impossível amar aos olhos dos humanos. E isso é a igreja. A pessoa ao teu redor, assim, tu consegue amar, né? Porque está ao teu redor aí, né? Mas aquela pessoa que está lá e a outra que está cá, amar aquela pessoa, eu já sentei aqui para não ver aquele, né? Mas é ali que é a igreja, o lindo da igreja, aquelas pessoas difíceis de ser amadas, é ali que eu amo. É a igreja. No mundo não ensina isso. Essa unidade que Cristo estava nos ensinando. Por isso que nós somos limitados e nós aprendemos com aqueles que são difíceis. Por isso que na igreja eu aprendo a amar, eu aprendo a ter paciência. Por isso que na igreja eu começo a aprender tantas coisas. A mansuetude é ali na igreja, é em meio ao povo. É aquelas pessoas difíceis, eu posso dar um abraço. E lá na Itália se dá até beijo. Ai, como é bonito isso, né? Quanto é bonito de ver pessoas que têm conflitos na igreja, depois saem abraçados e tudo em paz resolvido, porque tem o perdão, a cura, a restauração. Isso é igreja. Isso é ser missionário. Isso é santificação. E isso o mundo vai dizer, mas como é que vocês são assim? Um dos testemunhos dos católicos para nós é o seguinte, parece que vocês são uma família. Parece que vocês se dão tão bem. Eles entram na nossa igreja e ficam assim, encantados por aquela conversa, aquele falar, aquele abraço. Mas isso é a igreja. O mundo não tem. E é essa unidade que Jesus estava orando. É essa unidade que nós temos que ter. Somente em meio de pessoas difíceis é que nós aprendemos a ver o valor de amar e cuidar de pessoas que para nós era impossível. E são essas pessoas que Deus nos deu. Os católicos dizem para nós isso. Vocês têm uma transformação que nós temos que aprender a ter. E por isso que eu tenho que aprender a amar os meus amigos e inimigos. Eu sempre faço uma brincadeira lá na igreja. Próximo sábado vai ter tal evento. Convida os teus amigos e os teus inimigos. Traga eles. Pastor, mas aquela pessoa é difícil. Legal, e tu não é difícil? Traga esse cara e tu vai ver, gente. E aí, quando teu inimigo se converte, tu vai se tornar um baita amigo dele. Último ponto, missões e santidade é com a autoridade da palavra de Deus e com a fé. É por isso que Jesus estava orando pela unidade, pela santificação, para sair para manifestar a glória de Deus, para manifestar as virtudes de Deus, e aí a autoridade da palavra de Deus. Por isso que João 17 diz assim, que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem o poder de me purificar, quando ela é a autoridade na minha vida. Aquela brincadeirinha que a gente faz há 40 anos. Tu leu a palavra de Deus hoje? Se tu não lês, como é que você vai ser santificado? Se a palavra não te confrontou? Hoje no culto da manhã o pastor Silvanir leu um texto assim, o mesmo que tu leu agora, assim, aquela palavra me tocou. Uma palavra que a gente conhece há quantos anos, né? Mas aí no Espírito Santo aquela palavra chegou no meu coração. Para que eu fosse santificado na autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Deus me leva para as loucuras de Deus. Porque essa palavra que me santifica é a mesma que me envia. Essa palavra do Senhor que tem o poder para transformar a minha vida é a mesma palavra que diz assim, agora Caio, deixa tudo e vai. Caio, agora deixa e vai. Caio, tu tem 1 ano e meio para tomar uma decisão, é? Sou eu que vou decidir a tua história. Tu está pensando em fazer isso? É? Agora nós vamos caminhar diferente, tá, Caio? Aí na palavra de Deus, Ele dirige como Ele quer. Quantas vezes Deus falou contigo e tu ainda resistiu? Rebeldia. Essa palavra de Deus tem que transformar a minha vida. É a autoridade de santificação. E aí vem o princípio da fé. Eu começo a viver as loucuras de Deus. Como é que eu vou ir para uma terra que eu não conheço? Aí Abraão foi. Como é que eu vou oferecer meu filho? Abraão ofereceu. Quantas loucuras Deus chamou para o povo. O cara destrói aquele gigante lá, mas tem um pequenininho, um ragazzino, um bambino, né?
Aquele Davi, ele pegou lá 5 pedrinhas e, derrubou o cara com uma pedrinha, pegou a espada do cara, que eu acho que é mais pesado que ele, e matou o Golias. É a fé. Mas é na palavra de Deus que me dá agora substância para viver a fé, para fazer aquilo que é impossível. Porque a fé é um impossível de Deus, onde somente no Espírito de Deus eu posso tocar, senão não é fé. Se eu tenho que fazer cálculos e medir tantas coisas, eu nunca vou ver as experiências miraculosas do Senhor. É a fé. Por isso que Deus me chama na sua palavra e me diz assim, vai e faça isso. Mas Deus, é impossível. Eu sei. Mas comigo tu vais fazer. Eu nunca imaginava ir para a Itália dando aula dentro de um seminário católico. Nunca. Nem tu pensava que ia fazer isso, né, cara? Tu ia dizer assim, pastor Caio, até talvez eu sim, eu tenho mais jeito, mas tu, Caio, pastor Marcos ia dizer isso para mim, mas eu nunca imaginava. Mas Deus sim, é tu mesmo. Do lado do bispo, somos amigos hoje, daqui um dia ele vai tomar chimarrão comigo. Do lado dele, eu nunca imaginava isso, mas Deus fez. Nós chegamos ali com um grupo pequeno, e hoje a igreja cresceu, estamos em 5 lugares. É Deus. Aí tu fica olhando assim para trás. Realmente só por ti. O inimaginável, aquilo que era impossível, hoje está acontecendo. Na palavra de Deus, Ele está te chamando hoje, mas não para algo da tua medida, mas na medida de Deus. Porque a obra é de Deus. Aí tu vai sentir pequenininho, pequenininho. Aí tu vai ver o quanto grande é o nosso Deus. Aí você vai. Aí tu vai dizer, por que eu não vim antes? Por que eu não fiz isso antes? Gente, o nosso tempo aqui nessa terra é assim. E quando a gente vê, chega aí com 64, 65 anos, e tu olha para trás, e tem toda uma eternidade para viver junto com Deus. Por isso que a santificação e essa chamada de Jesus é na sua palavra. Deus fala, vai. Deus está te chamando junto com teus filhos, vai. O teu colega de trabalho, vai. Para um local distante, vai. Onde tu estás, vai. E proclame a glória do Senhor ali. O Senhor te chamou para isso. Por isso que ouvir a palavra de Deus é caminhar onde os nossos olhos não enxergam. Deus nos chama e nos conduz para algo onde eu não consigo ver. A obra de Deus é a grandeza de Deus. Era impossível, mas Deus fez e continua fazendo. Eu nunca imaginava, e Deus continua fazendo. Se tu queres viver no inimaginável, obedeça completamente à chamada de Deus. Ao que Deus te chamou, vai. Vai, sai do teu conforto, como escutamos há pouco. Sai do teu conforto. Sai da tua rebelião e se submeta à autoridade e ao poder da palavra de Deus. Que quando essa palavra de Deus vem com o Espírito Santo, uau! Grandes coisas o Senhor fará. Amém?